Olá, tudo bem? Meu nome é Loreta, eu sou médica ginecologista. Vou continuar hoje a aula sobre menopausa. Menopausa é o período no qual uma mulher fica um ano sem menstruar. Isso representa a falta de capacidade reprodutiva. Chega um momento na vida que a gente, felizmente ou infelizmente, para de ter a capacidade de se reproduzir. Esse período ele é pontuado por um ano no qual você não menstrua. Logo no início da menopausa, você vai ter os sintomas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uma das coisas que mais as pacientes se queixam aqui, que vocês veem aqui, é por calor noturno e sudorese noturna, fogacho, que é aquele calor que sobe, fica vermelho assim, né? Tá na reunião falando de repente, veio calor, sua testa, sua bigode, que eu brinco. Outro sintoma bem importante é a insônia. Vocês começam a acordar às 3, 4 da manhã. Por que acontece isso? Existe uma alteração entre a melatonina e o cortisol nesse período. Então a melatonina acaba antes, que é o que mantém o sono, e o cortisol sobe antes. Em vez do cortisol começar a aumentar às 5, 6 da manhã, para você levantar e caçar seu alimento, ter sua vida normal, não. Ele faz o pico às 3 da manhã e você, acorda e já perde metade do sono. Essa perda de sono tem uma consequência também. A vagina também sofre porque a falta do estrogênio, que é o hormônio feminino, faz com que a vagina tinha células gordinhas que produziam uma cera abundante, que é a lubrificação, tem uma diminuição importante dessa lubrificação. Então você vai ter relação, tá naquele momento bom lá, mas não tem a lubrificação. Isso é uma queixa importante. Ou se vai ter relação, tem desconforto, dor, começa a ter infecção urinária, porque infecção urinária, a maior causa de infecção urinária é relação sexual, né? Então, acontece também perda de humor, você fica parecendo esse gatinho aqui, ó, mal-humorado. O que acontece quando todos esses sintomas se juntam? Você perde sua vida, sua qualidade de vida fica muito ruim. E a menopausa é uma coisa muito nova para todos nós, porque até pouco tempo atrás as pessoas viviam até 35, 40 anos e a menopausa não era algo que existia em toda a população, a não ser uma amostra pequena da população que tinha uma sobrevida maior. O resto de nós morria do quê? De infecção, tuberculose aos 30, 35 anos. Se você lembrar da sua avó aos 50 anos, ela não era como você é hoje aos 50 anos. Porque foram feitas uma série de coisas que foram melhorando a sua qualidade de vida. Desde um exercício, os produtos de beleza, laser, botox, isso tudo ajuda, mas isso não é o único pilar desse bom envelhecimento. Quando o paciente chega para mim com essas queixas de calor, eu sempre dou uma aula, né? Todos os meus pacientes sabem disso. Essa aula primeiro a gente começa falando sobre os sintomas. Então, qual o sintoma mais marcante? Fogacho. Só que com o tempo, mesmo se você não tratar, esses fogachos melhoram. Mas em quanto tempo? 12 anos. Tem gente que depois, como tá tão ruim, melhorou um pouco, acha que já tá ótimo. Mas eles persistem, esses fogachos, que a gente chama de sintomas vasomotores, né? Qual outro sintoma importante? Depressão. A falta do estrogênio faz com que muitas mulheres fiquem deprimidas. Principalmente se você já tem o histórico de depressão ou histórico de depressão na família. E muitas dessas mulheres acabam procurando psiquiatra. E o psiquiatra trata essas mulheres, o que está certíssimo. Então, em vez de vir para mim, que sou ginecologista, vai para o psiquiatra. O psiquiatra faz tratamento, é uma depressão, mas a base dessa depressão, uma grande parte é hormonal, é falta do estrogênio. E entra com antidepressivo. O bom é que o antidepressivo trata a depressão, melhora os fogachos, melhora o sono, mas não faz o que é mais importante. Tem uma coisa, quando a gente chega nessa faixa etária, que é uma escolha que a gente tem que fazer. E as escolhas com boas informações, elas podem ser feitas de forma consciente. Então, uma dessas escolhas é, frente a esse estado, onde eu não produzo hormônio, devo ou não usar hormônio. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Toda a parte de tratamento em relação à colocação de hormônio, ela aconteceu porque uma grande parte
dos pacientes que eram operados, você tirava os ovários, o útero, evoluíam com o quê? Com uma menopausa. Mas essa menopausa a gente chama de menopausa cirúrgica. Eu vou lá, tiro o ovário não é o grande produtor de estrogênio, ela não produzia ovário e tinha calor. Começamos a tratar essas pacientes. Quando eu digo começamos, é mera metáfora, porque eu ainda era uma criança nessa época. Esse tratamento incluía fazer o hormônio. Naquela época tinha só hormônio via oral, usavam-se os hormônios, realmente os pacientes ficavam bem, tinha uma qualidade de vida boa, então acreditou-se naquele momento que fazer a reposição hormonal era o melhor caminho. Como em medicina tudo demora um certo tempo para acontecer, essas pacientes depois foram feitos grupos de estudo, principalmente na Europa, que são países muito organizados, que conseguem acompanhar o seu paciente num histórico único. Isso ajuda muito o desenvolvimento da medicina. E esses pacientes eram estudados e foi vendo-se que em algum momento existiam alguns problemas, que nem tudo era uma maravilha, né? Dá hormônio, rejuvenesce, fica linda, maravilhosa. Não, o hormônio é para ser dado primeiro para quem tem sintoma. 80% dos pacientes têm sintoma: calor, insônia, depressão, cansaço, vagina seca, perda de massa muscular. E 20% não tem. Esses 20% que não tem, você não precisa dar hormônio. Eu não dou hormônio. Meus pacientes sentam aqui, a gente conversa, fala assim, eu queria tomar hormônio para envelhecer melhor. A gente explica. Hormônio não é para envelhecer melhor. Hormônio é para melhorar a qualidade de vida, é para você ficar bem. Tá? A minha menopausa, por exemplo, começou num dia que eu acordei 3 da manhã suando, no outro dia suando, falei, gente, já tô na menopausa. Fui, colhi hormônio, menopausa. Eu não aguentei 3 dias de desespero. Cheguei pra Tereza, minha fiel companheira, que fica aqui comigo todo dia. Falei, Tereza, nós vamos ter que pôr implante, porque eu não tô aguentando de calor. Coloquei o implante, em 72 horas meu sintoma melhorou. Então, isso é uma escolha bem pautada. Como é que eu fiz essa escolha? Com toda a informação que eu tenho. Então, eu sei que o hormônio, quando ele foi estudado, ele teve um erro, porque o estudo que teve pegou aquelas mulheres de 45 anos até 65 anos e deram hormônio. Primeiro hormônio via oral, que eu vou explicar porque a gente não usa mais de forma em grande escala. E depois, o mesmo tratamento para mulheres de faixa etária diferentes. Uma mulher que tem 45 ou 47 anos e recebe hormônio vai se beneficiar muito mais que uma mulher de 60, que já está sem menstruar pelo menos há mais de 10, 15 anos. Essa paciente, se eu introduzir hormônio e ela nunca tomou hormônio, eu mato essa mulher. Só que naquela época, lógico, não se sabia. Você entra, estuda, vê que tem um erro, volta ao estudo e revê a estratégia. Então esses primeiros trabalhos, que é o WHI, que viu esse aumento de infarto e AVC nessas pacientes, não foi porque o hormônio é ruim, foi porque, na verdade, houve inclusão de pacientes que não eram as melhores escolhas para aquele momento. Qual a vantagem de fazer o hormônio? O hormônio, primeiramente, se você fizer, você vai diminuir nesses pacientes as fraturas osteoporóticas. As fraturas osteoporóticas não vão ocorrer agora, 40, 50, 60 anos, elas ocorrem mais tarde. Só que você prepara esse osso para perder menos para quando chegar nessa faixa etária. Então, quando a gente fala em prevenção de osteoporose, não é para você ganhar osso, é para você perder menos osso possível para, na faixa etária onde essa incidência é grande, ser menor. Então, um ponto para a reposição hormonal. Outra coisa que acontece, quando você repõe o hormônio, os estudos mostram que as doenças como Alzheimer são muito menos importantes, a quantidade é menor estatisticamente, do que os pacientes que não fizeram. Então, o hormônio protege uma parte do cérebro, perfeito. O hormônio, ele melhora o perfil lipídico. O que quer dizer isso? Toma hormônio, o colesterol fica bom? Não. Existe uma melhora entre a relação dos hormônios. Então, você pega pacientes que tomam hormônio, que não tomam hormônio, e essas pacientes que tomam têm um perfil lipídico melhor. Por que isso é importante? Porque existe na fisiopatologia dos infartos e do AVC que acometem 34% da população. E aqui é importante a gente saber uma coisa. Pensa assim, antes da menopausa. Os homens infartam muito mais que as mulheres.
Depois da menopausa, as mulheres começam a infartar muito mais que os homens. Então, qual é o fator que leva a esse infarto, estatisticamente? Você viu que tem infarto? Aí você volta aos estudos e fala assim, ai meu Deus, onde está? Qual era? A falta do estrogênio. Porque o estrogênio, ele tem um papel muito importante. Só de envelhecer, você vai ter dentro da artéria carótida coronariana uma placa. Todo mundo vai ter. Como tá aqui, ó. Todo mundo vai ter essa placa. À medida que você vai envelhecendo, o colesterol ele vai depositando nessa placa. A placa fica grande. Então você tem um tubo onde metade é placa, o sangue passa ali. No que o sangue passa, com o tempo, 55, 60 anos, ele quebra essa placa. Essa placa vem para cá, AVC, a placa coração, infarto. Viu-se que os pacientes que tomavam hormônio, essa placa era mais estável. Então elas tinham um benefício na hora em que você faz essa escolha. Só que se você passasse um X tempo em que a paciente não menstruava e não tomou hormônio, e desse o hormônio, você piorava o quadro dessa paciente. É aí que a gente fala que você piora o quadro de vida dessas pacientes. Então, o hormônio, ele também tem uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade. Existe uma hora em que eu devo dar o hormônio e outra hora que eu não devo dar. O melhor é dar antes de passado 10 anos da menopausa. Tem trabalhos que falam em 5 anos, tem trabalhos que falam em 10. Então, isso é uma coisa que a gente senta, conversa e escolhe junto com o paciente. Mas o mais engraçado é que as pacientes não têm medo tanto de AVC e de infarto, elas têm medo de câncer de mama. E o câncer de mama, uma coisa você tem que entender, que ele tem fatores que estão ligados à faixa etária. Então, a maior parte dos diagnósticos de câncer de mama são feitos na menopausa. A maior parte desses cânceres de mama vão acontecer e vão aumentando à medida que você vai envelhecendo. A diferença é que se você tem um câncer de mama muito jovem, 30, 35 anos, esse câncer é muito agressivo. O câncer de mama que vem numa faixa etária dos 60 para cima, ele tende a ser menos agressivo, né? Mas em cada uma de nós tem uma chance estatística de ter câncer de mama. Só que hoje em dia, com todos os tratamentos e todo o estudo, a gente sabe algumas coisas que pode ser que daqui 20 anos mude essa verdade ou pode ser que ela se confirme. Mas a gente sabe que muitas vezes esse tumor de mama já tá lá. Então você faz a mamografia, o tumor de mama tá lá, só que você não enxerga. Para ver na mamografia, metaforicamente falando, você precisa ter lá 5 milhões de células. Só quando você tem 5 milhões de células, você consegue ver na mamografia. Então entrei na menopausa, tô fazendo lá a minha TRH, fiz a mamografia, não tem nada, beleza. No outro ano não tem nada. No terceiro ano tem. Aí o paciente fala assim, nossa, eu não tinha nada, agora eu tenho por causa do anticoncepcional. Não, na verdade esse tumor já estava lá. É que você não enxergava o tumor. O que o hormônio pode fazer é fazer com que este tumor cresça de forma mais rápida. Mas não necessariamente a gente pode intuir que aquilo foi causado pelo hormônio. Câncer de mama e reposição, existe uma coisa na literatura médica e outra na mídia em geral. Então, você lê um trabalho, aí o jornalista vai lá, não estou falando mal de jornalista, mas existe um erro de interpretação. Repor hormônio dobra o risco de câncer de mama. A gente precisa entender o que quer dizer dobra. Na população geral, em média, a cada 1000 mulheres, X mulheres vão ter câncer de mama. Quando eu faço a reposição, eu dobrar o risco não quer dizer que se eu tinha 8 mulheres eu vou ter 16. Se eu tinha 8, eu vou começar a ter 10, tá? Então são 2 mulheres a mais por ano se usarem o hormônio. Só que lembra assim, se morrem 8, 10 mulheres a cada 1000 mulheres de câncer de mama, morrem 34 de AVC e infarto ou ficam com sequela. Então, quando você vai fazer a escolha, você tem que ter esse conhecimento para não ficar com medo, porque as pessoas têm medo porque a informação chega de forma errada. A gente não pode ter medo, a gente tem que ter informação estruturada. Então, existem muitos estudos em medicina ainda sobre o câncer de mama, mas existem também muitas interpretações erradas sobre câncer de mama.
Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, porque às vezes você fala assim, não vou tomar hormônio, porque eu vou ter câncer de mama. Só que você vai morrer de um AVC. Não tô falando que é para tomar o hormônio para não ter AVC. Tô falando que na hora da escolha, você tem que pautar isso. Só que o que importa mais? A sua qualidade de vida, muitas vezes. Agora, se você tem muito medo, fala assim, não vou tomar hormônio, não tome. Porque se você não acredita no tratamento, seu tratamento já deu errado. Então, assim, o hormônio vai te dar uma vagina bem lubrificada, você vai continuar a sua vida sexual com seu marido, vai diminuir sua fratura osteoporótica, então quando você cair com 70 anos, a chance de você fraturar, ficar numa cama e ter um óbito é menor, sua chance de infarto é menor, não é só o hormônio também não, porque se não perder peso e não fizer exercício, o hormônio não faz milagre sozinho. Então, no frigir dos ovos, o hormônio pode ser uma escolha muito boa se eu tenho conhecimento. Em relação à forma que a gente repõe hormônio, você pode repor hormônio via oral, você pode repor hormônio transdérmico, que é o creminho, você pode pôr implante subcutâneo, você pode usar qualquer via para repor o hormônio. O hormônio, de preferência, é bioidêntico. Como eu já expliquei antes, bioidêntico é aquele hormônio que tem a mesma ação que o nosso corpo. Ela não é uma Ferrari, os sintéticos são Ferraris. Você põe turbo, né, aumenta a capacidade. Só que quando você põe turbo e você tem 50 anos, o turbo não é bom para você. É melhor de ficar com Fusca. Vamos ficar com o nosso hormônio bioidêntico. Tem excelentes hormônios bioidênticos no mercado prontos, na forma de gel, no caso do uso de estrogênio. E progesterona tem hormônios bioidênticos, como a progesterona microionizada que você pode usar. Usar via oral não é bom, não é o ideal. O estrogênio via oral, ele tem uma passagem hepática, porque ele é uma molécula grandona. Então ela passa no fígado, várias vezes até fica pequenininha para poder entrar no sangue. E ao cair no sangue, ela pode ser utilizada. Só que quando você usa o fígado muitas vezes e já está mais velho, o seu risco de trombose estatisticamente sobe. Lógico, eu estou num lugar que só tem esse hormônio via oral, e esse hormônio via oral vai melhorar a qualidade de vida? Eu vou ter que usar, porque o risco de trombose, as pessoas devem saber, ele aumenta só de você envelhecer. Acima dos 60 anos, a chance de você ter uma trombose é muito maior do que quando você tem 20. Porque estar mais velho, ter aquelas veias mais cansadinhas, mais machucadinhas, faz com que crie um trombo e você vai ter mais chance de ter trombose também. Assim, sempre que possível, evitar a via oral para estrogênio, porque progesterona via oral ainda é a melhor escolha. A progesterona em gel não tem estudos muito embasados que são superiores à via oral, mas muitas vezes eu uso gel também, eu uso de tudo um pouco. Eu não consigo tratar um paciente que tem algumas restrições ou algumas individualidades e fazer igual para todo mundo. Então, uso implante? Uso implante subcutâneo na forma de Silastic, que é aquele canudinho, ou na forma de pellet, dependendo do paciente. Gel transdérmico, uso também. Associo, às vezes, um com o outro, porque o grande problema da reposição, que o ideal era conseguir dar só estrogênio, porque todos os estudos que tem são com vantagens em relação ao estrogênio. Só que quem tem útero, com o estrogênio em uso contínuo, o que acontece? Lembra aquela camadinha dentro do útero? Ela cresce. E o estímulo contínuo de ficar crescendo em 5, 6 anos pode virar um tumor. O que faz a progesterona? Descama esse tecido, ele não cresce. Então, ela protege o útero. É essa a função da progesterona na menopausa. Às vezes falta um pouquinho, mas a função da progesterona grande é muito mais em relação ao útero do que os outros sintomas. Na perimenopausa não, mas aqui nesse momento. Então, quando eu vou dar o estrogênio, eu vou ter que fazer o contraponto de dar algo para proteger o tecido que menstrua, que chama progesterona. Via oral, microionizada. Posso usar o Mirena, põe o Mirena no paciente, que leva um progestágeno, né, no caso, mas a mesma função, deixar o tecido pequenininho. Posso usar a gestrinona, que é um progestágeno, que também deixa o tecido pequenininho. Posso fazer qualquer coisa para o meu paciente se sentir melhor. Então, se você pegar, eu tenho um grande número de pacientes em perimenopausa e menopausa, para cada paciente eu tenho um tratamento. A gente senta, conversa, colhe exame, faz ultrassom, conversa de novo. E muitas vezes, eu brinco com as pacientes,
fazer tratamento hormonal é um casamento, a gente casa, porque eu falo que qualquer coisa que você tiver, você tem que me ligar para poder corrigir. Qualquer coisa que não te agradar, a gente pode corrigir. Mas sair daqui achando que um único tratamento na primeira tentativa vai dar certo, muitas vezes não dá, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade, responde de um jeito. Eu mesma, às vezes eu ponho gestrinona com o estrogênio para contrapor, fico bem. Passa um tempo, já não tô tão bem. O que eu não posso querer é doping. Eu tenho umas pacientes que é assim, você coloca o hormônio e faz a reposição, ela fica ótima. Só que ela tava aqui no chão. Ela veio aqui pro 10º andar. Ela não quer ficar no 10º andar, porque ela quer subir pro 20º. Não dá, gente. Então você tá muito ruim, melhora. Essa melhora você desce um pouquinho e você tem que ficar estável. Mas querer ser a mesma pessoa que a gente era quando a gente tinha 20 anos é ilusão. A gente tem que envelhecer com saúde e dignidade. Não com fantasia achando que a juventude eterna existe. Nenhum de nós é Dorian Gray. Tem lá o seu quadrinho atrás da porta, o quadro envelhece e a gente fica lindo e maravilhoso. Então, como Dorian Gray infelizmente não existe, se você tiver alguma dúvida em relação ao hormônio, pode deixar aqui, pode pôr lá no nosso Instagram, lá no direct, a gente responde. A gente não, porque quem responde só sou eu mesmo, tá? Se demorar um pouco, não tem problema, pode cobrar, tá? A gente tá aqui para adicionar conhecimento. E não tenham a ilusão que vão me perguntar, eu estou usando isso, é bom? Não, gente, eu não conheço muitas de vocês, ou se são minhas pacientes, eu sei responder, mas se não são, então tem que ser uma pergunta mais genérica, tá bom? Obrigada!